Um primeiro tempo água, um segundo tempo vinho. Meu Deus do céu, hein? Carpini agora é o Moisés do tricolor, o cara que abre o mar. A coisa tá com dificuldade, ele vai lá, bota o cajado lá e abre o mar. Impressionante a capacidade de fazermos, numa mesma partida, dois tempos completamente distintos um do outro. Interessante que parece muito com o que vive o Carpini no São Paulo, né? Um começo de trabalho dele que lembrou muito o segundo tempo de ontem, né? E a segunda parte do trabalho dele que lembrou muito o primeiro tempo de ontem. Mas é isso que é importante, isso que é legal. Todo o processo que está em evolução. Tenho falado bastante aqui, tenho as minhas críticas sim, como tenho os meus elogios, sim, porque faz parte do pacote, né? Em nenhum momento pedi a cabeça e não tenho nada contra quem pede a cabeça também. Cada um entende da maneira que quer o futebol e tem o direito, como torcedor, de entender da maneira que quer. Os caras que trabalham dentro do São Paulo é que tem que dar segurança, apoio, blindagem, uma série de coisas para o treinador poder desenvolver o trabalho dele. O interessante apenas, e a gente vai tentar discutir com vocês aqui o porquê, é o fato de ser dois tempos absurdamente e absolutamente diferentes. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Rapaz do céu, eu terminei o primeiro tempo amargo. Tá amargo no primeiro tempo. Vocês também, apesar do gol do Ferreirinha. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Vocês viram meu vídeo aqui há um tempinho atrás, falando da inversão dos ponteiros? Vocês viram isso? Pois é. No gol do Ferreirinha, aonde que ele fez a jogada? Na ponta direita, gente. Na ponta direita. Parecia um ponta direita fazendo a jogada. Eu não sei se ele estava ali por acaso, eu não sei se ele estava ali porque o professor mandou trocar. Mas olha que interessante isso. Por mais, como é que eu vou falar? Por mais retorno a esse futebol, que tinha nos pontas uma das suas principais armas de ataque, né? Não na inversão do ponta. Repito, a inversão do ponta é quando você tem um cara maravilhoso com o pé invertido. Agora, quando você tem um jogador nos limites que nós temos, por exemplo, eu gostaria muito mais de ver o Rafinha ali pelo corredor, como eu gostaria também de ver o Lucas ali no corredor. Olha o parêntese grande que eu estou abrindo. Porque do Lucas, já vou aproveitar, vou matar esse assunto. O Lucas no meio, o que acontece? Ele é um cara de explosão, ele é um cara que dribla um, dribla dois. Só que no meio, ele vai receber a pressão da voluntariada adversária, mais os zagueiros. Ou seja, ele vai conseguir um, dois, ele fez várias vezes isso, né? Agora eu fico imaginando, pelo menos numa tentativa, numa experiência, dele jogando pela direita, tendo só um lateral para marcar ele. Ele vai levar essa bola para o fundo ou para o meio toda hora, gente. Então, assim, é enxergar mais espaços para o Lucas atuar. Opa, fechei o parênteses, né? Primeiro tempo que estava terrível, né? O São Paulo não se encontrava, o time novamente desorganizado, como nas últimas partidas que a gente tinha visto, que a gente tinha assistido, um time com muita dificuldade para desenvolver o seu trabalho, e a Inter de Limeira fechadinha lá esperando. Tanto é que o goleiro da Inter não fez uma defesa de novo. O pessoal às vezes fala para mim é que cada um tem um conceito de amassar. Eu tenho outro, né? Então, assim, se o goleiro adversário fechou o gol, pegou pra cacete, isso é amassar. Não é ficar com a bola mais tempo que o adversário e o goleiro adversário dormir encostado na trave. Entenderam? Então, assim, o São Paulo ficou com a bola. Os caras desceram duas vezes, hein? São Rafael do Morumbi de novo, lá pegando as bolas, aquela coisa toda. Só que, assim, no fechar da porta, né? No apagar das luzes, numa jogada individual, um belo gol do Ferreirinha, né? Não sei se eu falei Rafinha, às vezes eu confundo, viu, gente, o nome, né? Um belo gol do Ferreirinha, e aí sim, cara, aí sim, é isso que eu te falo. O que cabe ao jogador que a gente critica, que a gente pega no pé? Fazer a gente morder a língua, esse é o trabalho dele. Mas não é morder a língua uma vez e ficar 10 sem morder a língua, né? Então, assim, ótimo, vai melhorando o futebol, vai melhorando o desempenho, vai ficando mais, né, mais forte, mais consistente. Eu não gosto do termo confiança, porque talvez se eu ganhasse 500 pau por mês, ia ser o cara mais confiante do mundo. Mas tudo bem, vai, cada um tem uma análise disso, né? E aí, meus irmãos, o jogador vai, faz um gol, opa, abriu um portal, né? E aquele gol ali no último minuto salvou o jogo de São Paulo.
Salvou. Porque a torcida ali, a hora que terminasse 0-0, a torcida não ia gostar. A pressão no Carpini ia aumentar no vestiário, né? Porque tem um time que não está conseguindo render, que não está conseguindo trazer o resultado. Tem a pressão dos que estão fora, esperando lá a chance. Então, assim, esse gol caiu do céu para o São Paulo. Não que o São Paulo tivesse voltado imediatamente no segundo tempo melhor, não. O São Paulo tem uma certa dificuldade. A partir das alterações e a partir das mudanças, o São Paulo ganha corpo, né? O São Paulo se estrutura melhor. O São Paulo se organiza melhor dentro do campo, principalmente com a participação do Luciano. Deixa eu abrir um parênteses aqui de novo. Por que o Luciano não faz o que ele fez nesse jogo toda vez? É tão difícil, né? O Luciano faz um grande momento e de repente ele pum. Aí a torcida começa a pegar no pé dele, aí ele vai pro banco, aí ele volta e volta arrebentando. Então, assim, esses ciclos montanha-russa do Luciano é que assustam a gente. Como eu queria ver o Luciano toda a partida com essa vontade, com essa disposição, dando carrinho, não reclamando com o juiz. Meu Deus, quanta coisa boa nesse pacote. Será que alguém está conversando com o Luciano, né? Mostrando para ele que ele tem futebol, que ele pode sim ter um lugar lá no time de alguma maneira. Então, assim, o time dá aquela crescida. Agora sim, a cereja do bolo, meus irmãos, Rames Rodrigues. Eu não tenho falado isso para vocês nos últimos vídeos, que o Carpini tem que, de alguma maneira, criar um time para que o Rames fique sem as responsabilidades. Até ontem ele voltou para marcar um monte de coisa, mas eu quero ver o Rames muito mais à vontade para a criação, né? A criação que é deserto, Saara no futebol brasileiro. Você não encontra mais jogador assim. E aí sim, o time de alguma maneira toma velocidade. Sabe por quê? O Rames não é de correr muito, mas a bola corre muito com o Rames. Pergunta para a bola se ela não gosta de ser tocada pelo Rames Rodrigues. Eu queria ver, não terminar o jogo, se eu fosse um repórter, eu ia entrevistar a bola. Nunca ninguém nesse país entrevistou a bola. Eu já deixei uma dica aí para os caras. Eu ia entrevistar a bola. E aí? Ficou feliz hoje com a presença do Rames Rodrigues em campo? Ela ia abrir um sorriso gigante. Ia falar, cara, eu estou esperando, né? Senhores, de novo, não que o Rames seja a última bolachinha do pacote, não que o Rames seja um craque maravilhoso, excepcional, mas para hoje do futebol brasileiro, para o hoje do futebol brasileiro, para a atualidade do futebol brasileiro, o cara é um cara diferente. E você tem que arrumar uma forma desse cara jogar no time, né? Claro que o Carpini, não vou pôr ele para entrar jogando, porque eu não vou dar um braço a torcer, eu tenho o elenco para fazer a gestão. Ele pensou um monte de coisa. Na hora que ele pensou no futebol, ele pôs o Rames. E o Rames não decepcionou. Porque se tem uma coisa que o Rames sabe fazer, o resto que eu vou tirar de lado, é jogar futebol, gente. Você vê os toques, a gente já tinha visto isso. O que faltou ao Rames, na verdade, foi mais partidas, mais jogos. E eu não estou defendendo o Rames Rodrigues aqui, não, senhores. Eu estou defendendo a necessidade que o time do São Paulo tem de ter Rames Rodrigues no seu time, jogando, né? Então, beleza. Quando entrou o Rames Rodrigues, você viu a velocidade que o time ganhou? O Luciano correndo para cá, o Rames correndo para cá, os caras entraram em parafuso. Toda aquela armação, aquela organização da Internacional de Limeira foi para o buraco, né? Então, existe a necessidade de ter esses caras diferentes no time. Existe a necessidade de ter a intensidade que o time teve no segundo tempo, na partida inteira. Ah, mas é difícil, Rony. Não, eu sei que é difícil. Só que não dá para ser a lesma, que estava sendo, e para ser o lince depois que foi, o guepardo, né? Um bicho mais veloz. Não dá para ser no mesmo jogo. Então, de alguma maneira, o Carpini mostrou que tem elementos com todas as limitações que nós temos. Gente, Igor Vinícius não dá. É jogador fraquíssimo para o São Paulo. Já teve 1000 oportunidades, 1000 chances, e não vai ser. Quando eu vejo aquela camisa 2 dele, eu lembro do Getúlio, eu lembro do Zé Teodoro, eu lembro de Pablo Forlan, né? Eu lembro do Cicinho. Então, assim, não dá, gente. Não dá. Eu sei que o futebol tá diferente, mas não dá. O Igor Vinícius não é jogador para ser titular do São Paulo Futebol Clube. Temos muitas limitações. O Wellington na lateral esquerda, não dá. Né? Realmente não dá. Então, as limitações, elas são táticas e técnicas.
Agora, talvez o Carpini enxergue um outro formato do time jogar, facilitando a vida de Rames Rodrigues, que é o que a gente mais deseja e o que a gente mais precisa, na verdade. Desse cara criador, solto, pensando o jogo, distribuindo o jogo, né? Recebendo, fazendo 1-2. E aí sim, dá o corpo que o São Paulo pode ter esse corpo. Agora depende muito do treinador, depende muito da disposição do jogador, depende de uma série de fatores para que o São Paulo seja aquele São Paulo mais intenso que a gente viu na quebra do tabu lá em Itaquera, que a gente viu quando ganhou a Supercopa. Um time jogando de igual para igual, com um cachorro grande, entendeu? Indo para cima, mostrando o seu jogo. É esse o São Paulo. É esse o São Paulo que o torcedor quer ver. O São Paulo do segundo tempo, não o do primeiro tempo, que é o que a gente estava vendo nesses últimos tempos. Alguns parafusos para apertar? Ótimo. Tá na cara, né, gente? O Caleri continua absolutamente isolado. Ao ficar isolado, ele começa a dar trombada. Ao dar trombada, ele se irrita. Ao se irritar, ele mete o cotovelo na cara do cara. Ao meter o cotovelo na cara do cara, ele toma amarelo. E ao tomar amarelo, ele não pega o Parmeira domingo. Né? Agora vamos ver o Carpini? O que eu já faria? Eu já venho com o Rames e ponho o Luciano de centroavante. Uai! Eu ponho o Luciano de centroavante nesse time. Né? Eu jogo ali com 4 no meio, faço um 4-4-2, que é o que tem que ser. 4-3-3 é muito vulnerável. Dá até para você jogar com um time menor, tal, no 4-3-3. Mas no time, jogo grande é 4-4-2. Faz o Lucas ali, né? Transitar por aquele espaço que tem do lado direito, como eu falei no começo do vídeo. Né? E o Rames chegando livre para oferecer bola pro Lucas, para oferecer bola pro Luciano, sabe assim, para dar aquela dinâmica, para oferecer bola na esquerda na descida do Wellington. Não, aí esquece. Falei besteira. Deixa o Wellington para lá. Legal, gente? Isso que é legal. Parabéns para a torcida maravilhosa que vem de tudo quanto é lugar do Centro-Oeste para assistir o São Paulo Futebol Clube. Como é bom a gente ver essa São Paulinada, né? De tudo quanto é lugar. Os nossos irmãos aí que viajam e visitam o São Paulo por tudo quanto é lugar. Carpini e Moisés, hein? Abriu o Mar Vermelho do primeiro para o segundo tempo, hein? Primeiro tempo água, segundo tempo vinho. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Dá um like aí se curtiu e deixa o seu comentário. Tamo junto, um abraço.